para diminuir o contágio da Covid-19. É da Itália que O novo coronavírus. Deus, a mensagem fique em casa. A taxa de O isolamento. Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. Que a Covid-19 Em época de quarentena, álcool gel. Olá, tudo bem? Eu sou Josué Cândido e esse é o nosso terceiro vídeo da série Deus e a Pandemia, uma produção do Instituto Paulista de Juventude. E se você se lembra do nosso vídeo anterior, nós terminamos falando que Deus não castiga a gente, que Deus na verdade nos ama. E aí viria naturalmente a pergunta, bom, mas se Deus nos ama, por que Ele manda uma pandemia? Uma possível justificativa seria de que Deus tem um modo de agir que é diferente do nosso. É como se houvesse um grande tabuleiro em que Deus vai fazendo as jogadas, vai movendo as peças e você não sabe nem quais são as regras do jogo e nem como se faz ponto. E aí, a partir dos movimentos das peças, nós tentássemos adivinhar quais são as regras e como se faz ponto nesse jogo. É como diz o ditado popular, Deus escreve certo por linhas tortas, ou seja, algo que pode ser muito terrível, muito cruel, aparentemente do nosso ponto de vista, no conjunto, quando se vê de uma maneira mais ampla, pode ser algo que é aceitável e que corresponde a um certo propósito. Essa visão é chamada de divina providência. A divina providência, segundo o Catecismo da Igreja Católica, tem duas acepções. Uma é o agir de Deus no universo e a outra é a ação de Deus na história, ou seja, como que Deus conduz o rumo da história humana. Nessa primeira acepção, ela, que é a ação de Deus no universo, ela é muito antiga, ela é muito anterior até o próprio cristianismo. Vários filósofos antigos já tinham observado que existe uma certa regularidade, um certo padrão nas formas como as coisas acontecem na natureza. É como se houvesse uma régua que foi usada como medida para que houvesse uma perfeição nas proporções do universo. Essa régua eles chamaram de número φ. O número φ está presente em vários fenômenos, em várias situações da natureza. E ele também está presente como a forma da beleza por excelência. Os gregos o chamavam de a proporção áurea, ou a divina proporção. Ele foi usado, por exemplo, na construção do Partenon, e pintores como Leonardo da Vinci usa o número φ na sua obra mais famosa, que é a Mona Lisa. Ainda hoje, vários cientistas se admiram com os acasos felizes que acontecem até mesmo no nível subatômico, ou o acaso feliz que produziu a vida na Terra. Se o nosso planeta estivesse um pouquinho mais afastado do Sol em sua órbita, a água na Terra estaria toda congelada. Se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, a água evaporaria, e vocês sabem que a água é a condição para a existência da vida, e não haveria vida no nosso planeta. Mas nós estamos justamente no lugar em que se produz a água em sua forma líquida e que garante a nossa existência aqui. Mais ainda, o nosso planeta ele tem um campo magnético que nos protege do vento solar. Se nós não tivéssemos esse campo magnético, como acontece com o planeta Marte, nossa atmosfera teria toda sido soprada e nós não estaríamos aqui respirando. Outra coisa é a rotação do planeta Terra, que permite que a gente tenha uma temperatura equilibrada. Se o nosso planeta tivesse uma rotação muito lenta ou não tivesse rotação nenhuma, o que aconteceria? Um lado estaria sempre virado para o Sol e seria terrivelmente quente, e o outro lado estaria virado de costas para o Sol e seria terrivelmente frio. E não teríamos vida aqui. Mas todos esses acasos felizes contribuíram
para que nós pudéssemos aqui estar conversando. E não é só na física, na natureza que a gente vê isso, na biologia também. O filósofo Charles Sanders Peirce, ele acreditava o seguinte, que mesmo com várias extinções em massa que já aconteceram no planeta Terra, no curso da evolução da vida no nosso planeta, elas sempre seguem determinados padrões, certas regularidades, como se fosse um vetor. Ao contrário do que pensava o Charles Darwin, que achava que a evolução era produto meramente do puro acaso, o Peirce imagina que existem certas regras que conduzem a um certo padrão de desenvolvimento. Por exemplo, você sempre vai ter mais herbívoros do que carnívoros, do que necrófagos. E isso não só entre dinossauros, mas entre os seres vivos, os animais que estão à nossa volta hoje também. A isso o Peirce chamou de amor evolucionário. Ou seja, não é só a competição, a lei do mais forte que guia a natureza. Há também o princípio do amor, daquilo que nos agrega e que nos faz compartilhar em harmonia o ambiente. Tudo isso torna razoável pensar que o universo expressa a presença de uma grande inteligência. Poeticamente, nos Salmos, a gente vê o salmista falando da grandeza do universo, da perfeição como as estações do ano se sucedem e de como todos os seres vivos encontram seu alimento. Jesus também, em uma poética passagem, ele nos diz: olhai os lírios do campo como crescem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, essa forma de pensar o universo como tendo uma razoabilidade, como tendo um ordenamento, é chamada de divina providência. E nos faz pensar em um Deus que está por trás desse ordenamento. A segunda forma de pensar a divina providência é a presença de Deus na nossa história. Como diz o catecismo da igreja, essa seria a forma segunda, a causa segunda da ação de Deus no mundo. Ou seja, Deus criou o mundo de uma maneira imperfeita, ou como se estivesse a caminho da perfeição. E faz parte desse projeto de Deus que nós demos sequência a essa perfeição. Ou seja, que nós façamos o mundo chegar aonde ele tem que chegar, que é a sua plena perfeição. E como é que Deus faz isso? Bom, Deus faz isso agindo de uma maneira secreta na história da humanidade. Assim, todos os eventos que acontecem, todos eles conspiram para esse plano de Deus. Tudo aquilo que acontece, acontece para o bem. Mesmo coisas que nós possamos achar cruéis, que nós possamos achar que elas são terríveis, elas estariam dentro desse plano secreto e não nos cabe discutir se elas são boas ou más. Elas correspondem àquilo que é o propósito, essa divina providência. Bom, qual é o problema dessa visão? O problema é que ela pode conduzir a certos exageros. Um exagero seria o seguinte: bom, se Deus está conduzindo a humanidade para o bem, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado e esperar a vinda do juízo final. O outro exagero é o de achar que tudo aquilo que acontece, mesmo sendo mal, é para o bem. Então, mesmo que uma pessoa fez uma coisa má, sempre você vai achar uma justificativa para dizer: ah, esse mal que ela fez, lá na frente vai resultar numa coisa boa. Você pode achar um motivo bom em qualquer coisa. Qualquer evento terrível, você pode achar uma justificativa. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos acha que ter jogado a bomba atômica sobre Nagasaki e outra sobre Hiroshima foi bom porque abreviou o curso da Segunda Guerra Mundial. E mataram milhares de pessoas, crianças, mulheres. Outra justificativa seria achar que Pilatos fez uma coisa boa quando ele condenou Jesus à morte, porque se ele não tivesse condenado Jesus à morte, Jesus não tinha ressuscitado.
Olha aí como Pilatos é um cara legal. Então, a gente tem que ter um discernimento na história. Ou seja, a gente tem que entender aquilo que contribui para o projeto de Deus e aquilo que não contribui para o projeto de Deus. E para começar a entender isso, nós temos que entender o seguinte: o único sujeito da história é o ser humano. Ou seja, nós somos o sujeito da história. Não existe uma interferência direta de Deus na história. Ou seja, Deus age através de nós. Somos nós o instrumento de Deus no mundo. Então, se nós somos os sujeitos da história, tudo o que acontece, aconteceu e irá acontecer é produto das nossas decisões. Das decisões que os nossos antepassados tomaram e das decisões que nós estamos tomando agora. Se nós vamos deixar o aquecimento global destruir o nosso planeta, ou se nós vamos salvar o planeta através das nossas decisões, isso cabe a nós. Não cabe a nenhuma geração futura, mesmo porque, dependendo da decisão que a gente tomar, não haverá geração futura. Então, nós não podemos delegar as nossas decisões para outras pessoas. Nós é que temos que tomá-las. E aí você pode me dizer, bom, então você quer dizer que Deus não interfere? Claro que Deus interfere. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, ele interfere através de nós. Deus nos convoca para agir no mundo. E nós vemos isso na Bíblia muito claramente. Nós temos aquela passagem que eu já mencionei, em que Deus diz que ouviu o clamor do povo e decidiu libertá-lo. E aí ele convoca Moisés para ir falar com o faraó. E o que faz Moisés? Moisés fala assim, sim, Senhor, vamos lá, vamos acabar com eles. Não, ele passa todo o capítulo 4 do Êxodo inventando desculpas. Inventando desculpa para não aceitar, falando, arruma outra pessoa, eu não posso, tarará, né? E isso a gente vê também, por exemplo, na famosa passagem do Jeremias, no capítulo 1, Deus faz uma convocação belíssima para Jeremias. Ele diz para Jeremias, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você um profeta das nações. Olha que coisa, que convocação. E aí o que Jeremias responde? Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem, arruma outro, tal, né? Bom, o que a Bíblia quer dizer com isso? Ela quer dizer que Deus sempre escolhe o cara errado? Não. Ela quer dizer que nós somos frágeis, que ninguém nasceu herói, que ninguém tem superpoderes, e que Deus vê na gente coisas que a gente não acredita que a gente é capaz de fazer. Então Deus faz uma grande aposta na gente. Ele aposta mais do que a gente pode acreditar que nós somos capazes. Vejam, por exemplo, o caso da irmã Dulce, uma freira com problemas de saúde, a saúde debilitada e sem nenhum dinheiro. E vai lá em Salvador ver o hospital que ela construiu. Isso sim que é um milagre. Então, Deus, ele escolhe as pessoas por aquilo que ele vê nas pessoas como um potencial. Muitas vezes a gente nem acredita que tem essa possibilidade, essa vocação. Mas vocação é isso, é um chamado. Mas como eu já disse, nós somos livres para aceitar o chamado de Deus. Nós podemos aceitar o chamado de Deus ou fingir que não estamos ouvindo. Essa é uma decisão nossa, isso faz parte da liberdade humana. Como também podemos aderir a um outro projeto, ao projeto do Deus dinheiro. Como já disse Jesus Cristo, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Temos que julgar criticamente os fatos para discernir na história quem está atuando em favor do projeto de vida ou quem está atuando em favor de um projeto de morte. Por exemplo, quando pessoas muito ricas no Brasil dizem que é melhor a gente não fazer confinamento, que é melhor as pessoas se contaminarem, porque afinal de contas, o que vai acontecer? Vai morrer velhinhos
e doentes. O que essas pessoas estão querendo? Qual é o projeto delas? Bom, você pode imaginar, se vai morrer milhões de pessoas, em sua maioria pessoas idosas e pessoas doentes, o governo vai ter menos despesas com a previdência e com a saúde. E assim vai sobrar muito mais recursos para quê? Para você investir em bancos, para você fazer isenção de impostos, para você aumentar a riqueza dos mais ricos. E esse seria o projeto de Deus? Claro que não. Esse é o projeto do capeta, do sistema capitalista. Um sistema que se alimenta da morte das pessoas e da morte da natureza. Esse, é claro, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um projeto de vida em abundância e para todos. Se Deus não quer isso, por que Ele não faz, então, algo para impedir? Ele já fez. Ele escolheu você. Ele te convocou para que você realize o projeto de Deus. Ele escolheu você e tantas outras pessoas em quem o mundo não acreditava. Não escolheu a pessoa que tem mais curtidas, não escolheu a pessoa que é a mais famosa no YouTube, não escolheu os mais ricos. Ele escolheu você. Não existe outra pessoa pela qual a gente tem que esperar. Tudo depende da nossa aceitação ao chamado, para que nós possamos antecipar o reino de Deus no meio de nós. Como disse Jesus Cristo, eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então, a quem é que cabe a antecipação do reino de Deus? Aos lascados, aos periféricos, aos pobres, àqueles que atendem ao chamado de Deus. Esse é o modo como Deus age na história. Basta ver quem era Jesus, quem eram os discípulos de Jesus. Eram gente pobre, periférica, eles não moravam em Roma, eles moravam lá nos cafundós da Judéia. Eles eram pessoas que não tinham grande instrução, não eram os letrados do templo. É assim que Deus age na história. Basta a gente ver os exemplos contemporâneos. Quem é que era Chico Mendes? Quem é que era Margarida Alves? Quem era Marielle Franco? São essas pessoas que atendem ao chamado de Deus e que atuam no mundo para melhorar a vida de todos. Como está escrito na Bíblia, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E se nós ainda não estamos ouvindo as pedras falarem, é porque ainda existe no mundo esperança. É porque ainda existe gente que luta contra toda a desesperação. É gente que se organiza e que está fazendo nesse momento várias ações de solidariedade e promovendo a vida no mundo. Então, a salvação, ela vem, mas ela vem como uma ação do ser humano no mundo, uma ação nossa. E é através da gente que Deus está agindo. Mas aí você poderia me dizer, olha, gostei desse episódio, viu? Coisa legal, mas eu tô meio ainda desconfiado, sabe por quê? Porque eu andei ouvindo por aí que essa pandemia, ela é uma coisa que o diabo mandou. O diabo mandou essa pandemia porque a gente está vivendo o fim do mundo. Ou, como disse o presidente, essa pandemia é uma pandemia de proporções apocalípticas. E aí fica a questão, será que a gente está vivendo o final dos tempos? Será que nós estamos vivendo o apocalipse, o fim do mundo? Esse será o tema do nosso próximo encontro. Eu espero vocês e até lá. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Tchau.